Olá, seja muito bem-vindo ao Destrinchando Construção. Aqui nós compartilhamos com vocês um pouco dos nossos conhecimentos e experiências em obras e técnicas construtivas exclusivamente para edificações, para te dar uma ajudinha em sua obra. Meu nome é Caio Moreira e o tema de hoje é Fundações. Dizem que uma boa obra começa por um bom alicerce, o que é uma grande verdade, porque corrigir ou reforçar fundações é um dos serviços mais caros, chatos e complicados que eu conheço. É aquela fase que o pessoal brinca ou reclama, dizendo que está enterrando dinheiro. Por diversas vezes executei obras desde o início, por isso vou aproveitar e postar para vocês também algumas dicas rápidas de como executar estacas do tipo escavada ou blocos de ancoragem. Vale a pena para dar uma olhadinha também em outros vídeos deste canal. Fundações fazem parte de um sistema que também pode ser enquadrado como infraestrutura dentro de uma obra, onde também se encaixam as estruturas de contenção, que são muros de arrimo e outras técnicas mais complexas. Chamamos de infraestrutura porque é uma parte estrutural de uma edificação, mas que está, na grande maioria das vezes, abaixo do solo. Como assim, na grande maioria das vezes? Geralmente, as estruturas de contenção têm uma parte aparente, que, em poucas situações, as pessoas optam por deixar sem acabamento, mesmo como em um subsolo de um edifício onde há apenas garagem. Isso é só um exemplo, olha a foto. Mas isso é só por curiosidade mesmo, não vamos falar sobre isso agora. Isso será um tema mais específico para adiante, para outro vídeo. Vamos lá, vou falar aqui para vocês um pouco sobre boas práticas em fundações. Por definição, fundação é o sistema que faz a ligação estrutural entre o imóvel e o terreno. E o principal objetivo é garantir a estabilidade em nível de resistência e movimentações. É por onde se transmite as reações da estrutura para o solo. Existem dezenas de tipos de fundações e suas variações. Não quero entrar muito nesse detalhe. Não quero ser muito detalhista aqui no sentido técnico, porque além de ser um tema muito extenso, não é meu objetivo aqui discutir coisas como os meios de ruptura das fundações ou peças estruturais das fundações. O que eu quero aqui é te mostrar como esse recurso pode ser poderoso para a sua obra se for bem utilizado. Fundações custam em média algo em torno de 2 a 7% do valor da obra, que podem se estender bem mais do que isso facilmente. Para te ajudar a entender como isso acontece, vou precisar aprofundar um pouco mais sobre o assunto. E se você buscar resultados, recomendo que assista esse vídeo até o final. Você provavelmente já deve ter visto outros materiais sobre este assunto, como vídeos, textos e quem sabe até livros e manuais. Mas se ainda não fez, certamente o fará. E nessas fontes você deve ter visto uma classificação muito corriqueira sobre o assunto, que trata de diferenciação entre fundações por profundas e rasas. Por quê? Porque essa é uma forma bem mais simples e útil para lidar. Estes nomes não são os mais ideais para classificar, mas funcionam muito bem porque é o que de mais corriqueiro acontece mesmo. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso te mostrar como é o solo por baixo da superfície. Fica tranquilo, que eu não vou te falar um monte de coisas a respeito de solo, de geotecnia, de classificação e outras coisas mais. Lembre-se, o importante aqui é te mostrar como esse recurso pode ser poderoso na sua obra se for bem utilizado. Todo terreno possui camadas de solos que ocorrem por movimentações naturais, como chuva, sol, tempestades, neve, ventanias,
brisa, marés, fluxo de água acima e abaixo do solo, meteoros, terremotos, maremotos e muitos outros fenômenos naturais. Essas intempéries, que são como chamamos estes eventos, vão tirando e colocando camadas de solo a cada uma dessas camadas que possuem materiais, formas, características diferentes que podem ou não conter água. Toda fundação, sem exceção, depende diretamente de tudo isso e é por isso que é importante fazer um estudo do solo antes de começar qualquer tipo de serviço em uma obra. E este estudo chama-se sondagem. Vamos fazer um exercício? Fecha seu olho e imagine-se correndo por um campo aberto. Tem coragem? Pois é isso que acontece com muita gente quando quer decidir qual fundação fazer, sem ter nenhuma sondagem. Ah, eu pego a sondagem do meu vizinho. Tudo bem. Imagine você correndo na casa do seu vizinho, de olho vendado. Pode até ser daqueles vizinhos que você costuma visitar mais. Tem coragem mesmo assim? A sondagem basicamente segmenta o solo de metro a metro e classifica o tipo, a firmeza e se tem água ou não. Existem vários tipos de sondagem, com mais informações ou menos informações, e variam conforme o que se pretende fazer. Agora, por que eu te disse tudo isso? Porque é por aí, é por esse caminho que desenvolvemos todas as decisões sobre as fundações. A princípio você pensa, fundação rasa tem esse nome porque é rasa, fundação profunda tem esse nome porque é profunda. Não quero te decepcionar, mas não é bem assim. Dentre tantas literaturas e conversas com colegas especialistas ou não, eu hoje entendo que a melhor forma de interpretar essas classificações não é pela profundidade, e sim pela forma que é predominante para distribuir a carga pelo solo. Compreende? Existem duas formas de distribuição dessa carga por apoio direto ou por atrito lateral. O que isso quer dizer? É o seguinte, em fundações onde o apoio é direto, é mais comum o nome fundações rasas. Isso é bem simples de perceber porque é o tipo mais comum de escolha quando se trata de fundações. São fundações onde há uma peça estrutural que se apoia e transfere a carga diretamente para o solo, através da sua base. Geralmente é a primeira escolha que as pessoas fazem porque acham que é a mais barata. Aí conseguimos incluir as sapatas isoladas, sapatas corridas, sapatas associadas, alguns tubulões, radiers, blocos, cintas de fundação. E se pesquisar, pode encontrar mais ainda. Tá, mas se é assim, por que são chamadas de fundações rasas? Para executar uma fundação de apoio direto, você precisa escavar até a camada de melhor resistência do solo para apoiar essa fundação. Só que se a camada for muito profunda, a escavação já se torna muito cara e já não vale mais a pena esse sistema. E por isso elas costumam ser rasas mesmo. Mas toda fundação de apoio direto é rasa? Não. Se houver uma escavação que atinja as camadas de solo mais compactadas, você pode executar uma fundação de apoio direto que seja profunda. Algo que geralmente acontece em edifícios com vários subsolos. Tá, mas e o que há de bom e o que há de ruim nesse tipo de fundação? Bom, eu posso elencar facilmente 5 vantagens. 1. São bem mais simples e fáceis de executar. 2. Podem ser feitas manualmente. Depende do tamanho e da rigidez ou dureza do solo. 3. São fundações que, quando viáveis, costumam ser bem mais baratas. 4. Tem margem de erro por incerteza bem menor. E 5. Exige poucas ferramentas para execução e são fáceis de encontrar. Em contrapartida, posso citar 5 desvantagens. A primeira, a maior delas é o recalque. Toda fundação afunda um pouco e o nome disso é recalque. Porém, fundações rasas afundam mais. Costumo ouvir que chegam a recalcar 10 vezes mais do que as profundas,
Mas fica tranquilo, uma fundação bem calculada não te trará problemas, mesmo que seja rasa. E esse recalque pode ser às vezes de poucos milímetros ou fração de milímetros. 2. Serviços de escavação são predominantemente manuais. Isso pode enrolar os serviços e alongar um pouco o prazo da obra. 3. Grande volume de solo espalhado pela obra devido à escavação. Isso gera um impacto logístico ao canteiro, mas que logo se resolve. 4. É muito difícil dar certo em terrenos arenosos, principalmente quando se escava mais do que 1 metro. E o 5º, não suporta cargas de tração. Agora, as fundações indiretas, ou as fundações chamadas profundas, são aquelas onde a distribuição no solo é através do atrito lateral, ou seja, não é um apoio direto. Mas o que é atrito lateral? Faça uma experiência bem simples. Pegue uma barra de ferro, finca ela no chão e vá empurrando até não conseguir mais. Provavelmente você vai afundá-la até mais ou menos 1 metro. Isso acontece porque a barra tem uma resistência de atrito junto ao solo tão grande que você não vai conseguir mais afundá-la. Da mesma forma é uma fundação, e por isso que é chamada de profunda também, porque geralmente você vai precisar de maiores profundidades para atingir o suporte daquela carga. Já nesse caso, eu nunca vi uma fundação indireta que seja rasa. Nesse tipo de fundação tem uma variedade imensa. Quer ver? Estaca escavada com trado mecânico, estaca Frank, estaca Strauss, hélice contínua, estaca raiz, estacão, tubulão, estaca cravada com perfis metálicos, pré-moldado, madeira. Enfim, essas aqui são de perder de vista a quantidade de variações existentes. Basicamente são estacas escavadas ou estacas cravadas. A diferença está na forma que as estacas são executadas. Nas escavadas você retira o solo, enquanto nas cravadas você desloca o solo. Aqui, sem dúvida, há uma diferença brutal na capacidade de cargas se comparadas com as fundações rasas. Tá, mas e o que há de bom e o que há de ruim nessas fundações, hein? Vamos lá, eu posso elencar aqui 7 vantagens dessas fundações indiretas. A primeira, são de execução rápida. Segunda, conseguem suportar grandes cargas. Para você ter ideia, já vi o caso de que um único estacão suportava uma carga aproximada de 2.000 toneladas. Terceiro, consomem menos material. Quarto, o processo é mecanizado. Quinto, existe uma maior precisão na execução. Sexto, pouquíssimo recalque. Sétimo, suportam carga de tração. Como nem tudo são flores, apesar das vantagens, eles também possuem algumas desvantagens. E eu vou citar 5. Primeira, praticamente impossível fazer sem utilização de equipamentos. 2. Não é qualquer um que executa. 3. Grande variação de custos de escavação. 4. Possui pouca concorrência, dependendo do local onde você está. 5. Produz vibração e pode causar patologias nas edificações vizinhas. 6. Necessita de espaço amplo para a movimentação dos equipamentos. Pois é, viu quantas maneiras diferentes existem para fazer uma fundação? Só que nesse vídeo eu citei para você umas 18 tipos diferentes. Isso porque eu preferi não citar outras variações que tem por aí. Apesar de existir essa quantidade de opções, é uma decisão relativamente fácil de tomar se você estiver bem treinado ou bem assessorado. Tem quem opte pela péssima decisão de fazer sem assessoria nenhuma, sequer pergunta. Péssima decisão porque essa pessoa não quer economizar, ela quer outra coisa, porque sinceramente não consigo ver economia e um risco tão elevado. Definitivamente não é economia, pode chamar de aposta. Erros de fundação são extremamente difíceis de consertar, sem contar que costumam ser caríssimos. Eu vou te mostrar um pouco das piores existentes em fundações. E olha que para ser uma fundação, o negócio precisa ser grotesco, porque imagina uma etapa cheia de lama. Olha só os 6 principais erros de fundação.
Primeira delas, a locação errada. A pessoa marca o gabarito do jeito errado, põe a fundação fora do lugar. Um erro desses pode gerar um fenômeno chamado excentricidade, que você obrigatoriamente precisa informar ao seu projetista, pois isso facilmente derruba um pilar e leva seu imóvel junto de brinde. Isso pode condenar mesmo uma estrutura. 2. Misturar tipos diferentes de fundação em uma mesma peça. É bem provável que você já deva ter ouvido falar algo do tipo: vamos fazer uma sapata com estaquinhas dentro para melhorar a compactação do solo. Pois é, cilada. Te mostrei agora há pouco que fundações diretas e indiretas possuem comportamentos totalmente diferentes e recalques também. É aí onde mora o perigo. Quando as partes de uma edificação recalcam de maneira diferente, temos um dos piores vícios construtivos que existem, o recalque diferencial. É uma das piores patologias estruturais que uma edificação pode sofrer. Terceiro, fundações rasas sobre aterros. Aterros naturalmente cedem com o tempo, eles compactam, principalmente se o solo for argiloso, por motivos que estão ligados de como a água infiltra pelo solo. Isso chama-se percolação. A questão é que fundações indiretas têm recursos para superar isso, mas as diretas não. Elas simplesmente descem junto, elas acompanham. Daí nem preciso dizer muito para você entender que já deu ruim, né? Quando o nível de corte e aterro não estão definidos, ainda naquelas etapas iniciais de projetos técnicos, já pensamos que a fundação obrigatoriamente deve desconsiderar a camada de solo de aterro. Quarto, não verificar o nível da água antes de escolher a fundação. Existem fundações que são impossíveis de serem executadas quando se tem água. Não dá, simplesmente não tem como. Aí a pessoa vai lá, contrata a equipe, vai todo mundo para começar e quando inicia o furo, ele desmorona. Cilada. Quinto, não fazer a sondagem do terreno. Aí sim é um erro grotesco, amador. Te falei agora há pouco do tamanho e da importância de conhecer o terreno, não foi? Mesmo assim, mesmo que você não se importe, tenha coragem para sair correndo de olho fechado em um lugar que você nunca viu, não precisa fazer com que outras pessoas passem por isso. Você pode acertar assim como você pode chegar ao outro lado, mas é praticamente impossível chegar inteiro. Muito provável que aconteça um desastre. Assim como é impossível que seja uma boa economia, já que, como disse antes, isso é uma aposta. Isso não é técnica. Jamais faça isso. Sexto e último, interpretar a sondagem de maneira errada. Durante a sondagem, a mesma pode acusar camadas mais resistentes em solos mais superficiais, mas depois de 1 ou 2 metros, essa resistência cai vertiginosamente. Cuidado! Pode ter sido apenas a ponta de uma rocha ou uma camada com pedregulhos que está mascarando seu resultado. Para finalizar, é muito importante lembrar que a fundação obrigatoriamente precisa cumprir o seu papel. E dentre aquelas que cumprem, vale aquela que atenda a sua maior prioridade. Na maioria das vezes é o custo, em outras pode ser o prazo. Enfim, existem maneiras bem interessantes de otimizar e vale a pena aplicar isso na sua obra. Nunca se esqueça de manter o equilíbrio fundamental para qualquer tipo de obra: o preço, o prazo e qualidade. O resto é consequência. Procure seu engenheiro ou arquiteto e veja o que se aplica melhor à sua obra. Valeu? No mais é isso. Espero que essas informações tenham sido muito úteis para você e completamente aplicáveis para a sua obra e que te ajude a tomar as decisões. Tudo bem? Valeu e até a próxima!